Ok, irmãos, nós vamos começar a nossa aula. Bom, eu vou fazer uma revisão aqui sem mostrar os slides, uma revisão bem breve sem mostrar os slides. Aqui é o meu, né? Ok. Dá pause aí para não ficar passando, porque eu vou passar muito rápido. Aí, quando eu for começar a aula de hoje, eu peço para você, tá bom? Se eu ficar passando muito rápido, vai trazer mais confusão, porque vocês vão ver muita informação. Essa é uma daquelas aulas mais densas, certo, irmãos? Então, não é uma temática fácil, não é uma temática simples, é uma temática que tem a sua complexidade, e nós precisamos, com o longo do tempo, ela vai ficando, talvez, mais... Tem uns aspectos maiores de complicação, porque o sistema vai desenvolvendo e tem o campo amplia para a gente estudar, né? Então, se nós quisermos ser coerentes, né? Se nós quisermos ser honestos, nós precisamos ver os vários pontos sem fazer caricaturas, né? Sem fazer espantalhos, né? Sem bater em quem não está aqui, né? Então, fazer um estudo mais honesto. Então, como existem muitos mistérios ainda relacionados ao fim, e isso nos motiva muito, para entender os mistérios, para ver os mistérios, né? A escatologia é um pouco disso, né? Tem muitas coisas que foram reveladas e estão encobertas, né? É difícil de entender, de ver o que a Bíblia não diz. Por isso, muitos têm ânsia de oferecer interpretações que carecem mesmo de fundamentação bíblica. São muitos argumentos, são muitas conjecturas, né? Mas carecem mesmo de fundamentação bíblica. Então, por essas dificuldades, tentando ficar dentro dos limites do que a Bíblia diz, torna esse estudo um pouco mais difícil. Então, esse é um daqueles estudos que são, no primeiro momento, pode não atrair a atenção dos irmãos, mas isso também mostra uma grande deficiência da nossa geração, uma geração muito sensorial, uma geração muito emocional, uma geração muito sentimental, que querem sentir através de outros e não querem gerar em si mesmo essas sensações, que é isso que o conhecimento dá. O conhecimento faz com que nós sejamos os geradores, os balizadores das nossas emoções, das nossas sensações, e não que sejamos estimulados apenas por mecanismos exteriores. Então, o conhecimento da palavra de Deus, quando nós somos ativos nisso, nos faz experimentar essas coisas. É um tipo de fortalecimento, um tipo de preservação, um tipo de contentamento, um tipo de entendimento que é elaborado por nós mesmos, porque nós mesmos processamos, nós mesmos digerimos e nós mesmos conseguimos aplicar. Então, por mais que tenham veículos que o Senhor levante para instruir os irmãos, instruir a igreja, nós temos que ser ativos também no aprendizado, no processamento do conhecimento. Como qualquer tipo de ensino, o que pode acontecer é que você pode eleger na sua mente que um determinado assunto é supérfluo. E aí você mesmo fecha as portas do seu entendimento para que você não aprenda isso. Mas, entenda, foi revelado por Deus. Está na palavra de Deus. Não é porque é um assunto difícil que não cabe a nós investigar, né? Isso só mostra o contrário, mostra que vai exigir muito de nós, né? Lembra lá Paulo, quando está se despedindo da igreja de Éfeso, quando ele diz estar de consciência limpa, porque ensinou todos os desígnios de Deus. A igreja tem que absorver, tem que fazer um labor absurdo para absorver, para aprender os desígnios de Deus. Essa literatura de mistério, né, essa literatura apocalíptica, faz parte dos desígnios de Deus. E se nós sabemos que existe um fim, é porque nós sabemos que existe um propósito para ser alcançado. E é daí que vem a nossa esperança, meus irmãos. Quando nós falamos que não haverá mais choro nem pranto, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de uma fé escatológica.
Nós estamos falando daquilo que haverá de vir. É isso que nós estamos falando. Então nós temos que entender o porquê. Quanto mais nós estruturamos o nosso entendimento, quanto mais nós fundamentamos, solidificamos o entendimento do fim, mais nós ficamos convictos, mais nós temos substância para nos fortalecer na fé. Então, essa introdução, ela é devido aos 2 últimos capítulos da Confissão, o capítulo 31 e o capítulo 32, que é a seção que fala do fim, do mundo que há de vir, das coisas que irão acontecer para que Deus consuma a sua obra e estabeleça a eternidade. Quando isso acontecer, nós viveremos na eternidade. Nós seremos completamente atemporais. O tempo não vai fazer mais parte da nossa existência. O tempo será removido de cena. Nós viveremos de forma atemporal, sem tempo. Isso não vai ser mais uma parte integrante da criação. Não haverá mais tempo. Então, a confissão, ela esboça isso justamente por causa do desenvolvimento daquele tempo da teologia. Ela esboça isso de forma breve, né, de forma muito sintética, mas também ela deixa bem claro o seu posicionamento coerente, condizente com a teologia da época, né, e que era quase que unanimidade entre as igrejas reformadas, a teologia reformada. Não achava-se fundamento para discussão, não achava-se fundamento para discordância, até mesmo porque era um período de separação em que os grupos que discordavam da teologia protestante, da teologia reformada, eram grupos que eram considerados heréticos. Por isso, por exemplo, que a Confissão de 64 ela não foi publicada, de 44 não foi publicada. Por isso que a Confissão de 89 foi concluída em 77 e não foi publicada. Porque qualquer um que discordava daquela igreja que emergia era considerado heresia. Então, por isso que depois, com o Edito de Paz, que arrefeceu a perseguição, aí sim a Confissão de 89 pôde ser publicada, mostrando discordância, mas não sendo categorizada, né, os batistas particulares ali, calvinistas, não sendo categorizados por hereges, porque muitos grupos ali que se levantavam eram considerados hereges. Por exemplo, grupos hoje que nós não consideramos hereges, nós não consideramos os anabatistas hereges, nós não consideramos os pré-milenistas hereges, né? Ali era considerado. O que nos primeiros séculos era o contrário. Quem não era pré-milenista era considerado herege, né? Então nós vemos essa movimentação no desenvolvimento, encaixado no espírito da época, no contexto da época. Então o que acontece é meio que assim, em todos os períodos da história. Aquilo que é mais predominante é considerado como a verdade absoluta. Aquilo em que a diferenciação dessa verdade absoluta é considerado uma seita, uma heresia. E aí, então, nós precisamos ter sobriedade, nós precisamos ter um espírito de pluralidade enquanto ideias, enquanto igrejas que pensem diferentes. Nós não devemos ter isso na nossa igreja. A igreja local tem que ser unânime num pensamento. A igreja local, especialmente por ser confessional, tem que ser unânime no seu pensamento. Mas isso não nos faz o baluarte da verdade naquilo que não é essencial. Naquilo que não é essencial, nós podemos discordar com muita tranquilidade nas várias tradições eclesiásticas, teológicas. Mas naquilo que é essencial, não pode haver discordância sem que nós não incorramos num erro, portanto, na heresia, né? Nós estamos fazendo essa introdução, né? Apesar de estar se tornando mais substancial, mas é um campo gigantesco para estudar, então acaba sendo uma introdução. Escatologia vem de 2 palavras gregas, eschatos ou eschatos e logos, que traduzindo livremente pode ser a doutrina do fim ou
os estudos relacionados ao fim, ou à finalidade do plano de Deus sendo um pouco mais proposital, né? No plano de Deus, apontando para uma redenção, apontando para um propósito a ser consumado. Então, a fé cristã é uma fé escatológica, porque nós não vivemos o agora. O futuro nos tocou. O reino que haverá de vir se sobrepôs a esse presente reino. E nós estamos vivendo nessa presente era, a era futura e a era presente. Nós somos os seres da era futura. A era presente são aqueles que não foram alcançados pelo Senhor. Essa é a era presente. É a era onde nós encontramos João dizendo que o mundo jaz do maligno. Mas nós não jazemos no maligno. Nós somos do Senhor, de Cristo, do Rei dos Reis. Mas o mundo, que é o sistema opositor ao reino de Deus, ele é governado por Satanás. O governo dá a ideia de domínio, de poder, de autoridade. Não é um território nem geográfico e nem domínio absoluto, porque o domínio absoluto da criação quem tem é o Senhor. Então, é uma linguagem para falar que o mundo, diante de tanto mal, tanta perversão, tanta desgraça, é conduzido por aquele que tem sido o cabeça das determinações dos seres caídos, que é Satanás, né? Então, nós vimos o desenvolvimento, né, das doutrinas ao longo da história. Nós vimos que cada período da história se preocupou em desenvolvimento de alguma doutrina, em sistematizar, em organizar doutrinas que foram temas de debate naquela época. Hoje nós temos, por exemplo, toda a teologia sistemática desenvolvida, todos os temas que perpassam as Sagradas Escrituras, que vão sendo construídos em toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Nós temos isso tudo muito definido já. Nós temos livros que falam sobre isso, nós temos grandes tratados que falam sobre isso, mas isso foi fruto muitas vezes de sangue, de perseguição, de morte, foi fruto de calorosos debates, de acusações de apostasia, de heresia, de discordância com a teologia ou a igreja predominante do seu tempo, em muitos momentos, no início da história da igreja e na Reforma Protestante. Então, cada período da história se preocupou em resolver problemas que eram característicos daquele período da história. E nós vemos isso ao longo do tempo. A escatologia só entra em cenário no século XIX. Lembra lá o século XIX, quando vocês estudam na escola sobre o iluminismo, sobre a época e da razão, né? E que foi o arrefecimento da teologia sadia, da teologia verdadeira, da teologia ortodoxa, da teologia bíblica, né? E o homem moderno, né, no boom da modernidade, o homem moderno não poderia conceber o sobrenatural. Como ele pode entender as maravilhas que a mente não pode digerir? Então, aquilo que a mente não pode processar, aquilo que a mente não pode compreender é mito, é fábula, né? É fruto da religiosidade, da sensação emocional que cria o mito sobre a ressurreição de Cristo, por exemplo. Esse foi um dos grandes mitos. Pastores, teólogos que pregavam até mesmo sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, de forma que nós não conseguiríamos, somente ouvindo as suas pregações, entender que eles não acreditavam naquilo factualmente, como um fato histórico, naquilo que ele estava pregando. Mas ele concebia como a teologia da época, que era uma experiência interior de cada um, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso inundou o mundo, né? O mundo ocidental foi inundado com isso, até o ponto de nós vermos até hoje universidades, tutores, professores, escolas encharcadas de ateísmo, né? de gnosticismo, encharcadas de pessoas que exaltam a filosofia, exaltam a razão, mas destronaram Deus do domínio do mundo, tiraram Deus de cena, porque eles mesmos são senhores dos seus pensamentos, das suas crenças, da sua razão. E aí nós estamos inundados nesse mundo. Isso foi diminuído, né? A escatologia ela foi
iniciado seu debate nesse período, no século XIX, foi quando a escatologia entrou em cena. Então, nesse período da teologia liberal, onde iniciava-se ali no final do século XIX, no início do século XX, uma tentativa de retorno à ortodoxia, à doutrina verdadeira, à teologia bíblica, à teologia saudável. Então, ela pegou muito desse meio e ela foi atingida por isso também. Mas é no século XX que ela ganha mais proeminência, onde ela é mais desenvolvida. Então, estabeleceu-se ali no século XX que existiam pontos centrais da escatologia, né, da doutrina sobre o fim do plano de Deus, que existiam temas que não poderiam ser discordados entre grupos que eram conservadores, bíblicos, né, ortodoxos. Todos morrerão fisicamente. A morte física é uma verdade. Existe um estado intermediário entre a morte e a ressurreição, em que a alma não dorme e nós nos encontramos com o Senhor nos céus. Cristo irá voltar factualmente, como um fato histórico. Cristo não é somente uma sensação, Cristo realmente vai voltar. Haverá ressurreição dos mortos, não é algo interior. Haverá ressurreição. Os salvos vão para Cristo e os ímpios para o inferno, ou o castigo. E haverá o estado eterno, onde o Senhor estabelecerá novos céus e nova terra. Então, esses pontos foram pontos centrais, em que, discordando de algum desses pontos, qualquer grupo é considerado um herege, uma seita, fora da doutrina bíblica, que são ensinos, isso aqui é uma sistematização, são ensinos encontrados nas Sagradas Escrituras que foram sintetizados dessa forma. Ok, nós desenvolvemos mais um pouquinho e nós vemos que o próprio termo escatologia, ele apareceu pela primeira vez na história no século XVII, em 1677. Primeira vez que apareceu. E ele só entrou para ser devenido, ou seja, ele se tornou um verbete num dicionário em 1845. Então, é algo muito recente, como nós vemos, né? Ok, nós desenvolvemos um pouco mais e nós vemos que escatologia tem dois campos. Tem a escatologia individual e a escatologia geral. A escatologia individual é tratada no capítulo 31 da Confissão. A escatologia geral é tratada no capítulo 32 da Confissão. A escatologia individual é aquilo que se relaciona a nós num âmbito mais particular. Cada um de nós morremos, a nossa alma experimenta um estado intermediário, não é? Ou a nossa alma será, então, condenada. E aquilo que acontece de forma mais geral, que é aquilo que atinge todo o povo, toda a criação, todo mundo, de uma única vez, como, por exemplo, a segunda vinda de Cristo, atingirá o mundo. Isso é um aspecto geral. A ressurreição dos mortos, o juízo final, o estado eterno, né? E aí nós entramos na nossa segunda aula. Nossa segunda aula, nós começamos a desenvolver um pouco sobre o debate da escatologia. Então, se os irmãos puderem assistir às aulas que estão gravadas, os irmãos façam isso, porque vai ser muito bom para os irmãos entenderem um pouco mais, né? E aí os irmãos podem parar, podem ver as referências bíblicas, né? Pode refletir um pouquinho. Se tiverem dúvidas, os irmãos podem mandar para mim as dúvidas e nós conversamos sobre isso. E nós vemos que, como um tema que tem as suas complexidades, é um tema que gera muito debate. Os dois temas de debate dentro desse tema maior é o milênio e a grande tribulação. O milênio, o debate gira em torno de se ele é literal ou é simbólico, espiritual. Quando ele ocorrerá, ele já está acontecendo ou é só no futuro? Qual a natureza, qual o propósito do milênio? Para que o milênio? O que acontecerá no milênio? Qual é a ordem que o Senhor Jesus Cristo vai retornar? É antes ou depois do milênio? E outro campo que só apareceu para discussão no século XIX em diante foi a tribulação. Até o século XIX não tinha discussão sobre a tribulação, porque era unânime que toda a igreja ia passar pela tribulação. Não tinha discussão se a igreja ia ser arrebatada. Por isso que durante esses 19 séculos a discussão era só sobre o milênio mesmo. Os pontos de discordância, apesar de ter sido desenvolvido a maior discordância só no século XIX e século XX, mas
existiam pontos de divergentes mais sobre o milênio, porque a perspectiva de que o Senhor Jesus Cristo irá voltar antes da tribulação e levar a igreja para que ela não passe para a tribulação, esse é o pré-tribulacionismo, isso só entrou em cena no século XIX, não era discussão sobre isso. Por isso que quando nós fomos tratar dos debates, nós tratamos só da perspectiva relacionada ao milênio. Embora nós falamos ali um pouco sobre a tribulação. Qual é o ponto da discussão, já que entrou? É por isso que eu falei com os irmãos, quanto mais tempo passa a história, mais difícil fica estudar temas como esse, porque perspectivas vão aparecendo, o estudo vai sendo desenvolvido, e aí por diante. E aí, se nós quisermos fazer um estudo sério, nós temos que contemplar todos esses campos, ou pelo menos conhecer para entender algum aspecto de divergência ou algum aspecto de concordância, né? Porque esses pontos divergentes, meus irmãos, eles nos forçam a pensar. Quando nós estamos muito acomodados em alguma coisa, nós não temos o trabalho de pensar. Nós não temos o trabalho de refletir. Então, assim, o Senhor avança com o seu plano independente da maldade do homem. Independente da maldade do homem. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Né? Um exemplo assim, muito simples. O socialismo é uma desgraça. O comunismo é uma desgraça. É uma perversão da ética bíblica. É diabólico. Diabólico mesmo. Mas olha como é que é interessante. Na Revolução Industrial. Quando nós vemos ali a Revolução Industrial, não é? Se não fosse a criação dos sindicatos, a busca por igualdade social, os trabalhadores não seriam tratados hoje como eles são, com muitas regalias, com folgas, com férias, com descanso, com horário estabelecido, com direitos. Não seria. Então, o que acontece? Todo tipo de reflexão que vai contra algo que está estabelecido nos faz, pelo menos, pensar, refletir, tentar dedicar mais força e empenho para ver onde tem buracos, onde tem erros, onde tem deficiências no meu ponto de vista, porque já está acomodado demais. Então, com esses desenvolvimentos em qualquer campo, isso nos tira do conforto, isso nos tira da comodidade e nos faz nos debruçar novamente, rever, revisitar aquilo que para nós já era ponto pacífico. Não é? Então, o Senhor desenvolve o seu plano de todas as formas. Quer os homens pensem que estão engendrando mal, o Senhor está desenvolvendo o seu plano. E com isso, por exemplo, com essa questão que eu acabei de falar para vocês, nós vemos também o Senhor derramando a sua graça comum para cuidar daqueles que eram mais desprovidos de bens, mais desprovidos de estudo, de escolaridade, que não nasceram em berços de ouro, que não nasceram em famílias que tinham os títulos da sociedade. Então nós vemos a graça de Deus permeando isso. O Senhor manifesta seu plano. Por exemplo, a vitória de Satanás quando viu a cruz de Cristo. Ele venceu. A perspectiva é de que ele venceu. Ele conseguiu matar o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor estava com seu plano em execução. Cristo ressuscitou. E ali foi a derrota de Satanás. Ali foi a derrota da morte, que será consumada ainda com seu grande inimigo, onde a morte será completamente aniquilada. Que é isso que nós aguardamos. Não é? Então, quando temas novos são trazidos ao debate, nós saímos do conforto, da comodidade e somos insultados a pensar. Somos insultados a refletir. Será que está errado mesmo aqui? Vamos ver. Ok. Nós continuamos a aula, nós vimos sobre o amilenismo, são as discussões aí, os irmãos vêm de novo, vou passar bem rápido. Nós vimos sobre o pós-milenismo, né, a ideia de que a igreja avançará com o evangelho a tal ponto
em que o milênio seja estabelecido e o Senhor Jesus Cristo volte. Então essa é uma perspectiva muito otimista de progresso da sociedade. Por causa do avanço do Evangelho, a sociedade ela ficará melhor. Por isso que essa caiu tanto em declínio, porque essa perspectiva otimista ela não pode ser vista, né? E nem condiz com o relato bíblico. Nós vemos que o mal ele vai avançar até o ponto em que muito daquilo que acontecerá em que as ovelhas serão separadas dos bodes vai acontecer em medidas diferentes ao longo da história e especialmente chegando no final, onde muitos não perseverarão, onde muitos apostatarão, onde muitos esfriarão da fé, onde muitos buscarão a sua própria vontade, os seus próprios anseios, os seus próprios desejos. Nós vemos o pré-milenismo, que é histórico, é clássico, por causa mesmo da primazia dele diante das demais visões. Então, os pais da igreja, em sua ampla maioria, eram pré-milenistas, porque vem já de uma literatura judaica. A própria literatura judaica, ela contempla um período de reinado terreno. Então, esse foi o desenvolvimento comum, porque foi adotado pela literatura judaica, pelo ensino judaico, essa característica de que existe, o que é um pré-milenismo? Existe a necessidade de um reinado terreno e histórico antes do fim. Esse é o pré-milenismo. É por isso, por exemplo, que o Senhor Jesus não foi recebido pelos judeus. Porque eles não conseguiam comungar o servo sofredor com o Messias, com o ungido de Deus. Como eles conseguiam comungar? O servo sofredor na literatura judaica sempre é Israel, irmãos. É só no Novo Testamento que a gente vê aplicando para Jesus. No Antigo Testamento todo, se a gente vê só o Antigo Testamento, nunca a gente vai ver a junção do servo sofredor com o Messias, com o ungido, com o descendente de Davi. Não. O servo sofredor ali é Israel. Por isso que eles não conseguiram conectar o servo sofredor com aquele que sofria, aquele que ia passar por um flagelo. Ele não conseguia conectar com o descendente de Davi que sentaria no trono e cumprindo a profecia de Daniel, que esmagaria todos os reinos e o Filho do Homem reinaria. Eles não conseguiram conectar. Essa conexão é feita somente por Filipe, por exemplo, quando faz a interpretação de Isaías ali ao etíope, né? Nós vemos Pedro aplicando também, mas se não houvesse essa aplicação, o que eles não receberam, eles não conseguiriam entender. Por isso que não houve a conexão. É por isso que eles continuam aguardando um reino milenar terreno, certo? Porque eu estou dizendo isso por quê? Porque pode ser que você possa fazer a seguinte reflexão. Pastor, se o pré-milenismo é uma doutrina observada desde os primórdios da igreja, os pais da igreja, e ainda tem na literatura judaica, como é que o pré-milenismo não pode ser verdadeiro? Não é fácil fazer essa reflexão? Por isso que eu estou fazendo essa ligação. Porque eles ainda continuam aguardando um rei que reine na história, subjugando factualmente, historicamente, todos os reinos visivelmente sobre Israel. É isso que eles aguardam. Por isso que eles não receberam o Senhor e continuam esperando. Ok. E aí nós vemos no século XIX o nascimento do pré-milenismo pré-tribulacional, o pré-milenismo dispensacionalista, em que a igreja será, o Jesus Cristo volta antes da tribulação, não é categorizado pela segunda vinda, porque ele não volta de forma visível, ele só volta para se encontrar com sua igreja, com a igreja nos ares, permanece nos ares durante 7 anos, ou 3 anos e meio, ou a metade da tribulação, antes da ira de Deus ser derramada, e aí depois volta, e aí sim a segunda vida para estabelecer o milênio. Aqui, tanto a tribulação quanto o milênio tem características judaicas, tem características centradas em Israel, que é o período, por exemplo, o período do milênio é o período onde vai se cumprir Ezequiel capítulo 40 até o capítulo 48.
onde o templo será reconstruído e o sistema sacrificial será novamente observado. E nós vemos um pouquinho da doutrina católica, né? Ok, acabou a introdução, vamos à nossa aula aqui. Aula de número 3, colocou aí direitinho? Pronto. Então vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a cronologia do desenvolvimento do debate na escatologia. Nós já vimos, por exemplo, a cronologia ao longo da história em que as doutrinas elas foram observadas e desenvolvidas. Agora nós vamos fazer isso no que diz respeito às escolas escatológicas, às perspectivas escatológicas. A milenismo, pós-milenismo, pré-tribulacionismo clássico, pré-tribulacionismo revisado. Então, quando eu falar sobre reino milenar, muitas vezes eu vou estar me referindo a esse período de 1000 anos que tem que ser literal, né? Então, vamos lá. A terminologia faz referência a Apocalipse 20, quanto ao reinado de Cristo e os santos na terra. Esse termo 1000 encontrado em Apocalipse, né, eu acho que primeiramente vem do versículo 4, e vai até o versículo 7, aparece algumas vezes, 1000, 1000, 1000. Esse termo é o Hilioi, ou Kilioi, né, que é da onde é desenvolvido o quiliasmo, ou quiliasma, né? Então, por que isso? Porque em muitos escritos vocês vão encontrar que fala do quiliasmo. Então, quando falar do quiliasmo, ele está falando dos 1000, porque é uma transliteração do termo grego, né? Então, do século II até o século IV, ele é marcado pelo pré-milenismo, pelo quiliasmo, ou então é conhecido também por milenarismo. Para você ter uma ideia, Justino Mártir, que foi um grande apologeta, por volta de 150 e depois de Cristo, ele acreditava que os cristãos contrários à perspectiva desse quiliasmo, desse pré-milenismo, não eram fiéis à doutrina, justamente por causa dessa continuação de uma visão amalgamada aí, uma visão judaica cristã, em que Apocalipse era visto uma perspectiva judaica, mas também com teor cristão. Então havia essa junção. Nós vamos ver mais isso. No século IV até o século VII, nós vemos marcado esse período, o século XVII, nós vemos marcado pelo amilenismo agostiniano. Por quê? Porque houve uma perversão da doutrina pré-milenista muito grande, ao ponto de ser abraçada por muitas seitas, por muitos grupos heréticos. Quando chegou em Agostinho viu uma perversão bíblica quanto à perspectiva do reino, quanto à perspectiva do milênio. E, interpretando as escrituras, ele chegou a um ponto em que considerou essa perspectiva do pré-milenismo completamente errada. Então, quando chegou em Agostinho, ali do século IV, século V, o amilenismo, você vê o poder de Agostinho. Você vê a influência de Agostinho, né? Depois de Paulo, consideram-se Agostinho o maior teólogo da história. O maior teólogo da história. Então, Agostinho, quando chegou em Agostinho, o pré-milenismo quase que desapareceu. Quase que desapareceu mesmo. Então, ele vai até o século XVII. Para você ter ideia, depois de Agostinho, o pré-milenismo, o quiliasmo, ele foi fortemente rejeitado, embora durante a reforma fosse defendido por seitas como anabatistas e socinianos. Socinianos era, naquele tempo da reforma, o que é hoje os dispensacionalistas. Algumas perspectivas de descontinuidade, né, de separação, que nós vemos hoje no dispensacionalismo, na época era abraçada pelos socinianos. Mas não existia dispensacionalismo ali. É só a aparência das doutrinas, né? João Calvino, para você ter ideia, ele considerava o pré-milenismo uma ficção, um insulto, um sonho e uma blasfêmia intolerável. Então, você, irmão, já pode perceber que o pré-milenismo não faz parte da escatologia reformada, né? Aqui é o pré-milenismo histórico. Ninguém está falando no dispensacionalista porque não chegou ainda. Se o histórico já era assim, imagina o dispensacionalista, né? O pré-milenismo ele só foi revitalizado no século XIX. Olha como é interessante, meus irmãos. Ele foi revitalizado no século XIX. O que surgiu no século XIX? Surgiu o quê? O que temos no século XIX? É marcado pelo o surgimento do liberalismo teológico, certo? Com o desenvolvimento do iluminismo. Só no século XVIII, XIX, né?
é marcado pela crítica textual, em que a crítica, houve a crítica da fonte, a crítica da redação, a crítica da história, onde começaram a criticar a formação e a composição bíblica. O século XIX é marcado também pelo surgimento do dispensacionalismo, né? Então, eu não estou fazendo aqui alegações, né, de que o pré-milenismo ele é completamente fruto do liberalismo, não estou fazendo, mas é interessante pensar nisso, não é? Se o contexto ele dá luz a algo, o contexto histórico deve nos dizer alguma coisa. Então, esse é o período em que nasce ou que é revitalizado o pré-milenismo. Ok. No século... os irmãos vão ver que tem algumas interseções aí de período, né? Que também não é tão bonitinho assim, né, irmãos? Acabou um, começa outro, né? Existem uns períodos de interseção aí, né? Então, do século II até o século XVIII, nós vemos... no século II, nós vemos o primeiro desenvolvimento do pós-milenismo. Século XII, primeiro, né? Desenvolvimento do pós-milenismo. Essa ideia de... Essa esperança que tomou alguns teólogos em que a igreja avançaria, que o evangelho avançaria e tomaria o mundo. Então, essa é pós-milenismo, uma perspectiva muito otimista, de progresso mesmo. É tanto que as teologias liberais elas foram encharcadas pelo pós-milenismo. Porque essa ideia de progresso moral, de avanço da humanidade, certo? E até o século XVIII, até o século XVIII aí. Foi esse abade Joaquim Fiore aí que nós vemos os primórdios do pós-milenismo. Foi influenciado pela esperança escatológica de um período de paz e prosperidade. E ele influenciou alguns protestantes, mesmo no século XVII, ali, período posterior à Reforma, por verem a nova era da prosperidade da igreja. Aqui é a época dos avivamentos, irmãos. Aqui é a época onde os céus tocaram a terra de uma forma jamais vista. Então, esses períodos dos puritanos, né, da era gloriosa, os períodos do grande avivamento aí, foi o período onde floresceu o pós-milenismo. Por quê? Porque não tinha como ver de outra forma. O evangelho está tomando o mundo. Pessoas se convertendo em carrada, famílias sendo transformadas, pecados sendo confessados, multidões buscando ao Senhor, multidões correndo para ouvir a palavra do Senhor durante horas e horas e horas. Então esse foi o período, e aí nós vamos encontrar na teologia puritana muitos pós-milenistas. Por exemplo, alguns dos redatores da Declaração de Savoy, foi o John Owen, foi o Thomas Goodwin e outros, eles são pós-milenistas. E a Declaração de Savoy tem esse teor. Apesar de no capítulo 31 e 32 elas serem unânimes, em capítulos anteriores, nós vamos ver isso, eu acho que o capítulo 26 que fala sobre a igreja, nós vamos ver isso, ela dá essa ideia otimista, abraçando então essa perspectiva pós-milenista, né? Ok, no século XIX e século XX, o pós-milenismo ele sofre um forte golpe, né? Nós vemos a corrupção, porque quando o pós-milenismo criou, por mais que tivesse essa ideia ilusória, muito formada pelo seu contexto, ele não era encharcado de liberalismo. Era uma doutrina sólida, tanto que você vai acusar os puritanos de ser liberais, né, de forma alguma. Mas o que aconteceu? Essa ideia de progresso, essa ideia de avanço ético, avanço moral, encaixou direitinho na exaltação do homem. Na exaltação do homem como o detentor de si mesmo, como senhor de si mesmo, como dono da razão, tirando o misticismo de lado. Com o iluminismo, a modernidade e o existencialismo e o liberalismo teológico, a fé cristã e o evangelho precisavam ser modificados para se adequar ao homem moderno. O pós-milenismo se confundiu e se fundiu, aqui tem um erro, né, Jorge? Com a ideia de progresso e avanço da humanidade. Não é da humildade não, viu? Da humanidade. A ideia de avanço moral e avanço social. Olha como encaixou.
Olha, é aqui que nasce o evangelho social. É aqui que é desenvolvido a máxima de que o que faria Jesus no meu lugar se visse um necessitado, se visse um pobre, se visse alguém passando dificuldades? É aqui, por quê? Porque dá essa ideia de avanço moral, de avanço, de progresso da humanidade. Aqui nasce a escatologia realizada. Nós experimentamos a escatologia, nós experimentamos o mundo por vir, nós experimentamos a ressurreição. Isso já é experimentado no meio da igreja. O que o Senhor Jesus predisse sobre o reino e a vida eterna não se refere a eventos futuros, já acontece por experiência em cada um. Depois das guerras mundiais, no entanto, o pós-milenismo quase se extinguiu, e aí é fácil entender o porquê, né? De círculos conservadores e ortodoxos. O maior interessante, sendo possível encontrá-lo fortemente apenas em teólogos liberais, que acreditam que o ser humano é inatamente bom. Essa ideia de é impossível conceber um Deus que interfere na vida do homem. É aí que nasceu a teologia do processo. O teísmo aberto, que dividiu a Igreja Bethesda e a Gileade com Ricardo Gondim, abraçando o teísmo aberto. Essa ideia de que Deus não interfere no mundo, Deus não interfere, é a nossa responsabilidade, são os nossos atos, são as consequências dos nossos atos, e Deus está lá. Na verdade, Deus se surpreende com as coisas que acontecem aqui, Ele sofre junto conosco, Ele não sabe das coisas que acontecem aqui, sobre os terremotos, as enchentes, os tsunamis, Ele não sabe, Ele se surpreende e sofre conosco. É um Deus que não é onipotente, é um Deus que não tem poder, é um Deus que não é todo poderoso. Então, por isso que, embora o pós-milenismo fosse ali arrefecido, diminuísse a sua intensidade por causa da sua corrupção, ele continuou sendo propagado, né, tirando dos meios conservadores, e continuou sendo propagado no liberalismo, porque isso cabia dentro da perspectiva de que é através de nós que o mundo ganha progresso. Vocês estão entendendo? É através de nós, é através do ser humano que o mundo ganha progresso. Aí encaixou direitinho a perspectiva pós-milenista. Porque a perspectiva pós-milenista é de que a igreja vai avançar com o evangelho, com a pregação, e isso vai tomando e tornando boa a sociedade. Até o ponto onde nós vivamos em plena paz. Essa parte de reinado e consumação foi removida pelos liberais. Então, porque é mítico, que é sobrenatural demais, né? É muito sobrenatural, né? Então, esse negócio de Jesus voltar é muito sobrenatural. Então, foi removido. Mas a ideia de avanço foi abraçada, né? Ok. A perspectiva pós-milenista, ela espera a Era de Ouro. Esse é um termo muito conhecido na literatura pós-milenista, né? Então, muitas pessoas que falam de forma assim muito extravagante, né, da lei de Deus como regendo a sociedade como um todo, essas pessoas são conhecidas mais como teonomistas, né? Elas são, na sua ampla maioria, pós-milenistas. A ideia de que a lei de Deus regerá todo mundo, né? Uma teocracia, né? E não somente a igreja, não somente o povo dele. Então a perspectiva pós-milenista espera essa era de ouro, ainda neste mundo caído, olhando para passagens bíblicas cujas profecias criam um imaginário idealizado que evoca um lugar, uma sociedade e uma vida de perfeição. O que é que ela espera? Ela espera o leão comendo com o cordeiro, sem que um devore o outro. Ela espera isso. Essas passagens que mostram essa plena paz. Nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Está aí duas referências para isso, né? Isaías e Zacarias. Nós encontramos. Só que o entendimento que a gente tem é que isso não vai acontecer aqui no mundo caído. Não vai acontecer, né? Essa ideia de paz, essa ideia de prosperidade, ela vai acontecer, mas não aqui, nesse mundo caído. Ok. Então, meus irmãos, aqui nós vamos começar a estudar sobre a hermenêutica da escatologia, né? Esse é um ponto muito importante, mas não é muito observado. Porque a escatologia, ou seja, a forma como eu vejo o fim do plano de Deus,
resulta de uma interpretação. Né? Então, por exemplo, se eu digo que não, minha perspectiva é pré-milenista, né? Se eu entendo que haverá um reino milenar factual, né, na Terra de 1000 anos, ou aproximadamente. Isso é resultado não de um lastro histórico, é um resultado de uma interpretação bíblica. Né? Então, o que é hermenêutica? Hermenêutica é a ciência de interpretação. Né? Eu posso, quando eu falo de hermenêutica, eu posso entender também como interpretação. Né? Então, é a ciência da interpretação, a hermenêutica. Então, existe um princípio básico. O que é o princípio básico? Uma perspectiva escatológica, né, um ponto de vista escatológico flui, ele resulta de uma visão hermenêutica, uma chave de interpretação. Então, como é que eu olho as Sagradas Escrituras? Como é que eu entendo que é uma chave de interpretação? É uma forma de entender como Deus desenvolve o seu plano. O chave é a ideia de abrir uma porta. Abrir uma porta para enxergar. Né? Então, a chave eu abro uma porta para ver melhor. O pactualismo é uma chave hermenêutica. Eu entendo que Deus desenvolve o seu plano redentivo através de pactos, através de aliança. E aí eu olho para as Sagradas Escrituras dessa forma, numa perspectiva pactual. Os dispensacionalistas é por dispensação. Tem a teologia da promessa. Tem uma teologia pactual também que é chamada os neopactuais, né? A teologia da nova aliança. Né? E aí tem vários pontos. Né? Mas a minha escatologia tem que ser coerente com a forma como eu vejo as Sagradas Escrituras. Justamente porque os métodos, né, os meios que eu vou utilizar, os princípios através dos quais alguém interpreta as profecias e os textos apocalípticos, nascem de sua hermenêutica. Então eles têm que entender, olhando para esses textos, como eles são interpretados, como eles podem ser interpretados. E isso nasce de métodos preconcebidos por ele, de métodos já estabelecidos. São as preconcepções por meio dos quais ele vai enxergar o texto bíblico. É a sua cosmovisão de interpretação. Se eu tenho uma cosmovisão de interpretação pactual, eu vou entender que Deus está desenvolvendo o pacto. É isso que faz com que eu entenda que o Saltério ele é estruturado e dividido em 5 livros, mostrando essa pactualidade de Deus com seu povo. Se ele foi realmente, né, como parece ser, compilado, organizado, pós-cativeiro babilônico, por Esdras ali, então ele está dentro dos mesmos propósitos do primeiro livro de Crônicas, do segundo livro de Crônicas, que também, muito provavelmente, foi escrito por Esdras, pós-cativeiro babilônico. E ele tem, se primeiro Crônicas e segunda Crônicas quer mostrar que Deus, aquela aliança que Deus fez com Davi, continua vigorando até o dia de hoje, essa mesma perspectiva constrói a estrutura do Saltério, onde mostra a aliança perpassando. Por isso que ele fala no versículo, no Salmo 1, fala que bem-aventurado é aquele que ama, que se deleita na lei do Senhor e se desvia de todos os escarnecedores, não se detém com eles, porque aqueles com quem o Senhor tem um pacto, esse será bem-aventurado, porque esse será preservado, enquanto os outros, os ímpios, os perversos, não serão preservados. Olha como eles precisam saber disso. Eles estão sem reino, eles estão sem templo, eles estão sem terra, eles são uma província ali do Império Medo-Persa. Então eles precisam entender que eles ainda têm um pacto com Deus, que Deus tem um pacto com ele. E os 5 livros, eles traz cada um o desenvolvimento, a quebra e a continuação do pacto com Deus. Vocês estão entendendo? Então, se eu tenho uma visão, se eu tenho um entendimento que Deus desenvolve o seu plano redentivo, portanto, o progresso da revelação avança por meio de alianças, é assim que eu vou ler. Um dispensacionalista não lia desse jeito que eu estou falando para vocês. Não lia assim. Não lia de forma alguma. Nem essa perspectiva do Saltério especialmente. Ele vê alianças também, é óbvio. Também não tem como não ver, como também nós vemos dispensações. Mas ele não lia dessa forma o Saltério. Então, a minha perspectiva me diz assim, rapaz, faz mais sentido enxergar desse jeito. Faz sentido. Faz sentido para vocês?
Faz sentido enxergar desse jeito, pegando o contexto, tendo desenvolvimento. Então isso é uma chave hermenêutica. É a forma que eu faço para abrir uma porta e enxergar o que está por trás dela, que é o plano de Deus. Isso é uma hermenêutica, é uma interpretação, é um método de interpretação que é adotado. E aí, quando nós falamos de escatologia, existem algumas escolas de escatologia, que é o preterismo, que é o preterista, historicista, futurista, idealista ou híbrido. Híbrido é quando faz a junção de alguns desses aí, certo? O preterista vem de pretérito, né? Vem de passado. Então já dá para entender. Ele entende o quê? A ideia é o quê? É quando aqueles eventos os eventos do livro de Apocalipse se cumprirão, ou quando eles se cumpriram. Os preteristas, obviamente, entendem que os eventos registrados no livro de Apocalipse já ocorreram no passado, próximo ali do período onde foi registrado. Quando eles leem o livro de Apocalipse, eles conseguem enxergar que aquelas profecias, aquilo que está sendo revelado, já se cumpriu ali num período ligado ao registro bíblico. O historicista não. O historicista entende que aqueles eventos registrados no livro de Apocalipse, eles se cumpriram, o que seria história para os autores. Ou seja, na frente, para o futuro. Na história da igreja, ele foi cumprido. Não é? Por exemplo, os adventistas são historicistas, os testemunhas de Jeová são historicistas. É por isso que quando eles vão falar para vocês do livro de Daniel, ou vão falar do livro de a própria Apocalipse mesmo, eles levantam os poderes, as potências da nossa atualidade, ou já que passaram, como os reinos que serão derribados por aquela visão de Daniel no capítulo 2. Então eles mostram esses reinos. Então eles interpretam o livro de Apocalipse, ou os textos apocalípticos, de acordo com a história da igreja. Qual é o problema de interpretar o livro de Apocalipse de uma forma historicista? Porque é muito solto. Eu posso dizer o que representa o que eu quiser, não posso não? Eu posso dizer que um daqueles reinos é a Alemanha. A Alemanha nazista é um daqueles reinos ali. Então, cabe a mim, não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma estrutura que limite a minha interpretação, porque eu faço ela ao longo da história. Essa é a dificuldade do historicismo. Ok, tem um futurista, né? Futurista, nitidamente, é aqueles que entendem que os eventos registrados no livro ocorrerão no fim, na frente, né? Para consumação, e aqui são os pré-milenistas se encaixam nos futuristas, porque entendem que aquilo acontecerá. Os amilenistas se encaixam no idealismo. O idealismo é o quê? É a ideia de que esses eventos eles não são literais em si. Eles não apontam exclusivamente para fatos históricos. Eles são atemporais, são símbolos. Eles acontecem no decorrer da revelação e do plano de Deus, da história da igreja. Eles não precisam ser pontuados historicamente. Eles são simbólicos, eles são espirituais, eles são atemporais. Né? Aqui está o amilenismo. Ok, é por isso que o milênio não é literal. Entende? Aqui também, em medidas diferentes, se encaixa o pós-milenismo. Porque o pós-milenismo também ele flui de uma teologia pactual. É por isso que a declaração de Savoy, que é pactual, tem uma perspectiva mais pós-milenista. Porque é um desenvolvimento mais contínuo da história de Deus. E existem os híbridos, como a teologia da Nova Aliança, né, onde nós encontramos pactualistas, ou neopactualistas, e pré-milenistas. Né? Estou confundindo a cabeça de vocês, então não? Ok, mas é necessário, irmãos. Depois vocês assistam. Não tem como ser diferente, não. Ok, daí nascem as escolas escatológicas. Então, existe a escola hermenêutica, que é escolas de interpretação, como eu enxergo o texto, e é só daí que nasce a escola escatológica, que é o quê? Amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo histórico e pré-milenista dispensacionalista. Entende? Um desenvolve do outro. Qual é o grande problema? Qual é o grande lance?
nem sempre essa harmonia acontece. A pessoa diz assim, não, eu sou pré-milenista, sem saber nem que tipo de hermenêutica ela usa para enxergar, para interpretar as escrituras. Essa é a grande falta de harmonia. A minha visão escatológica, a minha visão do fim, tem que ser coerente com a forma que eu interpreto as Sagradas Escrituras. Porque se não existe uma coerência, irmãos, eu não estou dizendo que, por exemplo, os amilenistas estão 100% corretos, que os pré-milenistas estão 100% corretos, eu não estou dizendo que os pactualistas são detentores da única interpretação correta, que os dispensacionalistas não são, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, você tem que ser coerente com a perspectiva que você tem. Porque senão a forma que você interpreta a Sagrada Escritura vai ser uma concha de retalhos. Um texto você é coerente com uma visão, outro texto você é coerente com outra. A visão que você tem vai lhe dar coerência e harmonia na sua interpretação a tal ponto em que nós veremos claramente como ela é desenvolvida, como você enxerga o plano de Deus. O que acontece não é essa harmonia. Geralmente, adeptos de uma escola escatológica, né, pré-milenista, pós-milenista, muitas vezes não têm uma escola hermenêutica definida. Por exemplo, eu vi no seminário eu nunca defini nada, só defini que eu era crente calvinista, mas nunca defini essas questões, né? Eu não me sentia com bagagem suficiente, só porque um autor falava uma coisa, só porque outro autor, eu nunca me senti preparado para isso. Mas eu via colegas passando de uma visão para outra em cada semestre. Então, por exemplo, chegou um ponto que eu vi um colega meu, que era um dos cabeções da turma, estava abraçando o pós-milenismo. Chegou um tempo do pastor para dizer, rapaz, sério mesmo, tu acha realmente que dá para abraçar o pós-milenismo? Pois eu acho muito sensato. Né? Então, e essa pessoa não tinha sequer um sistema hermenêutico definido. Vocês estão entendendo? Então, essa é a dificuldade, né, que nós vemos aí. Ou seja, adote-se uma perspectiva sobre escatologia, sem que isso seja resultado da análise e interpretação harmônica, considerando o progresso da revelação e o plano de Deus. Então, como é que eu enxergo? Porque se eu enxergo maior continuidade no progresso da revelação, no plano de Deus, é difícil abraçar o pré-milenismo, porque eu vou causar uma ruptura ali. E aí, como é que isso se encaixa? Como é que eu entendo? Esse é o grande lance, meus irmãos. Como é que eu entendo que existe um reino sendo revelado? Existe um reino sendo revelado no Antigo Testamento. Esse reino, por causa do progresso da revelação, ele ganha maior luz para a sua interpretação na revelação do plano de Deus. Só que isso não substitui. É necessário que esse texto, esse reino do Antigo Testamento, da forma que ele está escrito, não se cumpra como o Novo Testamento diz, mas como o Antigo diz. Vocês viram a descontinuidade aqui? Vocês viram a ruptura? Então, como eu entendo um tipo de teologia pactual contínua, em que haja uma ruptura no meio? É aqui que está a desarmonia. É aqui que há a dificuldade. E nós vemos pessoas assim. Ah, pastor, mas... Certo, entendi. Mas é porque esses textos não são mais obscuros. Não existe essa dificuldade. Não existe realmente essa margem. Ok. Só o que é que acontece, meus irmãos? Existe essa margem, esse texto obscuro. Mas eu tenho que ter uma coerência na minha teologia. Eu tenho que ter uma coerência na forma que eu interpreto as Escrituras. De forma a tal ponto que eu tenho que optar por aquilo que traz menos dificuldade do que aquilo que traz mais dificuldades. Eu não vou fechar todas as brechas, eu não vou fechar todos os buracos, mas eu tenho que optar por aquilo que faz mais sentido, por aquilo que é mais coerente, por aquilo que é mais harmônico, por aquilo que traz menos dificuldades. Então, eu vou fazer uma opção de escolha, porque, caso contrário, eu ficarei com porteiras abertas e isso pode entrar qualquer coisa. Vocês estão entendendo? Ok? Ok. Perguntas, irmãos? Perguntas? Não? Entenderam? Foi nada. Eu ia entrar aqui agora, mas não vou, né?
Porque se eu entrar aqui, eu vou demorar. Eu ia entrar no reino de Deus. O reino de Deus é um tema central na escatologia. Nós não íamos abordar esse tema aqui, ia ser bem uma introdução mesmo, ia passar por cima mesmo. Mas eu acabei desenvolvendo muito sobre o reino, por ser esse tema central, e por desenvolver um pouco mais nosso pensamento, né, sobre ele. Então, eu ia entrar no reino fazendo a aplicação dessa hermenêutica. Vou pegar essa perspectiva hermenêutica e mostrar o reino e o debate em torno do reino e ver como é a interpretação harmônica a respeito do reino e a incoerência numa interpretação que carece dessa harmonia. Será uma aplicação aqui para vocês. Mas vamos fazer isso no próximo domingo, porque... E aí o próximo domingo é assim, eu não vou dar introdução, né, revisão, não vou fazer, vou começar logo daqui. Né? Vou passar mais uma vez esses slides sobre um princípio básico de interpretação e já vou seguir para o próximo, que é sobre o reino de Deus e a discussão que há, tá certo? E aí, quando vocês estiverem em casa, vocês vejam novamente o vídeo, especialmente antes dessa aula aqui, certo? Essa aula vai estar postada, e aí os irmãos assistam novamente para a gente ver essa aula aqui. Aí, se os irmãos tiverem alguma dúvida, os irmãos já anotem e tragam para cá, porque às vezes são dúvidas que outra pessoa tem. Né? Ok, é isso, irmãos. Os irmãos, eu fiz algumas correções na aula passada de Apocalipse 20, né? Só dos versículos, eu estava falando do versículo 5 e 6, que era o contraste das duas ressurreições, mas é 4 e 5, eu coloquei algumas observações lá nas aulas, os irmãos assistam, tá bom? É isso, vamos orar? Ficar de pé para a gente orar. Nosso Senhor e Deus, muito obrigado pelo privilégio de conseguirmos desenvolver estudos sobre a Escritura do Senhor, a Palavra do Senhor. Muito obrigado por termos condições de olhar para a história da igreja e ver o desenvolvimento através de homens piedosos sobre a Escritura do Senhor, meu Deus. Muito obrigado por todos os recursos que nós temos acesso, material de pesquisa. Muito obrigado pela tecnologia que o Senhor nos dá, que nós possamos realmente usufruir e sermos gratos pela graça que temos de ver que a nossa fé, a nossa esperança tem um lastro histórico. A história gira em torno da Tua vontade, do plano do Senhor. Esse plano está em desenvolvimento, em execução. O reino que nós aguardamos já nos encontrou, mas um dia nós o teremos completamente. Muito obrigado, Senhor. Que privilégio nós temos que tudo isso que nós vimos, de alguma forma, nos ajude a fortalecer a nossa fé, a entender aonde nós estamos, quem nós somos, o que nós aguardamos. Que o Senhor seja glorificado, meu Deus. Rogamos a Ti que continue conosco, que o Senhor, se for do Teu agrado, traz os nossos irmãos para o nosso meio, cura da sua saúde, preserva-os e guarda-nos para logo mais, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.